tarde, Curtis. Contente em receber você, uma figura importante do nosso esporte, nosso futebol. Tem uma história, para começar a história, aquela equipe de 70 passou também nas suas mãos lá no Itanhangá, né? Lá na Urca. E é uma satisfação receber você, meu amigo da BTF, Associação Brasileira de Treinadores. Acredito que foi uns momentos muito legais que nós trabalhamos juntos lá, e a gente conserva essa amizade e faz o programa. Resume a tua carreira aí, Curtis, para o pessoal saber a sua batalha. Boa tarde a todos aí que estão nos acompanhando. E, como eu digo sempre, é uma satisfação estar aqui falando sobre futebol, né? Nós recordamos sempre muitas coisas que se passaram e faz um pouquinho aqui na cabeça o computador funcionar um pouco para recordar, faz parte, né? Isso é muito bom. Legal. Você está vendo a imagem, está boa? Está perfeita agora, perfeita a imagem. A minha, a tua, está tudo tranquilo. Legal. Muita gente entrou. O Marcos Ferrari, deve ser da Austrália, um amigo meu que jogou bola comigo. Não sei se ele está no Brasil. Marcão, manda notícia aí. O Lucas Linov entrou. Ana. O Marcos Faber também, que é um público que releixa, uma pessoa que conhece bem o futebol aqui do Brasil. Amigo que está em todas as lives aí. Um abraço, Marcos, meu e do Curtis. Curtis, resume a tua carreira, bem resumida, para nós entrar no assunto que é seleção brasileira, que o povo espera hoje uma grande jornada. Eu digo sempre que eu fui militar e me formei aqui na Escola de Educação Física do Exército, né? E fui instrutor lá da escola por 17 anos. Então, eu sempre gosto de citar isso, porque ali foi que eu comecei minha carreira na educação física, no esporte, jogando basquete pelo Exército, futebol, e depois aí, então, o grande convênio que tinha aquela CBD, com a Escola de Educação Física do Exército, e o João Avelange tinha um carinho muito grande também pela escola, adorava aquilo lá. Então, nós tínhamos um convênio muito grande e eu passava muito à disposição da seleção brasileira para trabalhar em paralelo com a vida na escola. Agora, eu comecei na Copa de 70, comecei na época de 70, na Copa de 70, quando a escola passou à disposição da CBF, antiga CBD, para fazer o treinamento daquela equipe. E nós ficamos 3 meses em trabalho junto com a CBD. E naquela época, então, formamos uma comissão técnica. Naquela época era o Saldanha, depois entrou o Zagallo, era o Parreira, Chirol, Coutinho, então o Carlesso, esse grupo, e o Camerino também, que faziam parte do grupo. E nós fizemos, então, um trabalho o Aguirre, também de São Paulo, que estava junto aqui, amigo. Então, nós fizemos um trabalho com a seleção. E dali eu continuei na vida da escola, como instrutor de futebol e basquete, e, ao mesmo tempo, trabalhei também um tempo grande no basquete, né? Fui da preparação física da seleção brasileira em 77 até 79, a principal e a juvenil do Brasil. Então, Você foi campeão com ela, né? Com a Brasil. Nós fomos campeões brasileiros, sul-americanos, seleção brasileira, com campeão sul-americano, juvenil e adulto. Depois fomos 3º lugar nas Filipinas, em 79, com a seleção onde tinha participado dos Estados Unidos Curtis, quem treinou essa seleção na Filipina? Essa seleção, eu fui fazer um trabalho, porque na CBF, na CBB, Confederação Brasileira de Basquete, não tinha uma função de preparador físico. Eles trabalhavam só, e o basquete, naquela época, aqui no Brasil, trabalhava com o treinador, o assistente e o resto da comissão técnica. Mas não havia preparação física. E em 77, o Ari Vidal, que era o técnico, que inclusive nós trabalhamos juntos o tempo todo, e trabalhei no Fluminense também com ele era técnico do Fluminense,
E nós aí fomos, com isso, nós formamos a primeira vez que começou a trabalhar um preparador físico da seleção. Isso foi em Legal. 77. E dali para frente, continuado sempre agora convocando preparadores físicos para trabalhar com a seleção. E ali nós ganhamos, inclusive o Brasil não vinha ganhando há muito tempo da Argentina, e nós vencemos o Campeonato Sul-Americano de adultos, e dali para frente fomos ganhando alguns campeonatos, né? Um torneio de São Paulo também, que foi muito importante, que nós ganhamos da Rússia, com o Katchenko em campo, aquele time forte da Rússia que tinha naquela época. E no futebol também, continuei com o futebol também, mas trabalhando daí depois de 80, 86, eu passei à disposição da CBF para fim de trabalhar com preparação física da Sub-20 e a Olímpica. E ali nós conseguimos daí sair campeão sul-americano em 83 e mundial jogando no México. Depois, em 85, fomos bi-sul-americano e bimundial em Moscou. Então, e ali eu continuei. Depois eu deixei o exército, fui para a reserva. Em 87, 88, eu fui dirigir a seleção. Eu estava lá junto na preparação física com Sebastião Araújo, um amigo Grande nosso. Nosso amigo. Que esteja em bom lugar. E eu trabalhei com ele, e nós estávamos no Fluminense, e ele recebeu uma proposta do mundo árabe e foi para o mundo árabe trabalhar. E nesse ponto eu assumi a equipe, daí fiquei 87, 88 naquele campeonato, participando e já como técnico. E dali para frente, daí eu abracei a carreira de técnico, e depois disso, inclusive, estive no mundo árabe 12 anos, depois tive 6 anos na África, então deu para fazer um pouquinho. O que é muito interessante essa tua experiência aqui no Brasil. Você falou do nome do Sebastião Araújo, eu tenho uma admiração muito grande, nós somos amigos. No tempo de Arábia, fomos pioneiros no Catar, e era um cara fenômeno para trabalhar. Com e certeza. Eu vi você trabalhando com ele lá no Fluminense, eu sempre falo que eu te entrevisto, trabalho com bola lá, quem estava no meio lá era o Kurtz. Muito, muito legal. E ele é uma pessoa, o pessoal tem que saber, é um treinador brasileiro que tinha uma atitude muito interessante de dar oportunidade aos novos. Eu era novo e eu fui assistir um treino do Catar. E eu trabalhava com um clube no Catar. Não tinha nada que entrar na seleção. E ele falou, opa, eu sei que você conhece, pega a defesa aqui para mim, hein? É bola ou bolinho? Não, ele era. Aconteceu esse lance comigo, Curtis. É interessante para o pessoal saber que você tem que estar preparado, também tem que estar um pouco preparado, um pouco muito. Eu estava com uma bermuda, um calção, a meia e tal, deu para que senão eu não ia. Ainda bem que eu não fui de sandália, não fui de terno, nada disso. E eu treinei a defesa para ele. E que a visão dele é outro mundo, é outra. Ele é um dos primeiros que eu vi, que vocês também faziam isso aí, claro, eu faço, bater pênalti. Aqui eu faço os caras bater pênalti pra caramba. É um grande jogador da seleção aqui da cidade. Eu fazia ele bater pênalti. Aí eu sabia que o time ganhava. É uma satisfação grande. E foi ali com o Sebastião Araújo, Carlos César, Farias, nossa, Luiz Henrique, que eu convivi com eles não só no hotel, como convivi com eles na seleção bastante, e jogava também com o time de Catar. Aí vem Evaristo, melhora também, uma técnica avançada. Ô, Kurtz, você... com essa andada do basquete e também na Arábia, o basquete, a Arábia, essas coisas, o que você aproveita para o nosso futebol de hoje? Eu vou te perguntar assim, o que você falaria? Do basquete a gente leva muita coisa do basquete para o futebol, inclusive a gente usa muito, eu usava isso, aquela questão de marcação, de fazer 2 contra 1, quando ele está com a bola, e empurrar ele para o jogador, forçar ele para ir para as laterais, porque daí ele já está marcado também pela linha lateral,
E com isso ele fica marcado e fica preso de um lado, né? Então, é uma maneira do basquete fazer isso. E a parte física também do basquete é muito próxima, então a gente faz muito. Agora, a única coisa que o futebol ele tem mais ele trabalha com a parte aeróbica, né? Curte, sem querer cortar você, aqui está na linha o Girley, que é um amigo meu aqui de Botucatu, e o goleiro, é interessante, você falou, para trocar ideia com você. Eu descobri um jogador no Catar para goleiro, não tinha goleiro, né? Não é que nem aqui, que você roda, mas aparece. E eu fui buscar no basquete lá na escola, um garoto, e ele, não sabe modo de falar, ele não andava legal, ele pisava com o pé chato. Eles não usavam muito chinelo, né? E não sei se isso aí influenciou. E o Ali, quando eu soube, passou uns anos, eu treinei, ele jogou comigo, melhorou, foi um goleiro de seleção de base, foi para a seleção principal também com o Evaristo, segundo a informação que eu recebi. Isso. Você, como descobria goleiro em Gana? Você, por exemplo, a gente, o grande detalhe do basquete, de fazer esse trabalho, é porque se trabalha muito em função, uma série de trabalho. E o goleiro é uma situação interessante, porque um bom jogador de basquete, modéstia à parte, eu joguei basquete pelo Exército e era goleiro no futebol. E facilita um pouco a maneira de trabalhar com a mão, de saltar, ter o momento certo do tempo de bola, que o goleiro tem que ter, senão não cai. E no basquete, com os passos longos, tudo isso tem que ter um tempo de bola muito grande. Então, isso aí ajuda muito para os goleiros. Inclusive, a distribuição de bola também, às vezes, né? O trabalho da mão. Nossa. Não, é importante. O próprio goleiro, a gente treina muito, né? Você falou aí, o Sebastião Araújo, e eu também fiquei partidário do trabalho dele, sempre, de treinar pênaltis, não ficar esperando só a época da decisão de pênalti. O Gilei está aí, ele veio mandar os caras bater pênalti lá no campo. E na semana que ele vai decidir por um pênalti, ele começa a treinar. Não, ele tem que treinar o tempo inteiro. Parabéns, meu amigo. O Gilei está mandando um abraço para a gente. Parabéns para você também pelo teu trabalho lá no Monte Mor. É uma vilagem aqui perto. Vilagem, estou falando em inglês. Numa cidade aqui perto, uma vila aqui perto. Como tem Campos Sales, tem Copacabana, tem essas coisas. E o time dele é uns moleques que pegam bem, jogam bem. E ele é dirigente que é dedicado. Eu acho que, por exemplo, para achar um goleiro aqui na região, você também pode aproveitar de outros esportes, não pode? Do voleibol, do basquete, do handebol? Com certeza. E, por exemplo, o basquete, na minha época... Avisa o Miltinho, Gilei. Beleza. No basquete, por exemplo, na época que trabalhei no basquete, 77, naquelas gerações daquela época e naqueles períodos, o basquete, por exemplo, ele era o futebol sempre foi, né? Claro, no Brasil, o primeiro esporte do país. Agora, o segundo vinha o basquete e o terceiro é que vinha o voleibol. E depois, atualmente, já depois do voleibol ter um apoio grande e cresceu, o basquete, hoje em dia, ele já está num terceiro plano. Então, o voleibol está ganhando do basquete já em termos de aceitação. Agora, você falou certo. O voleibol, de vez em quando, o que os treinadores fazem? Vai dar um passeio lá na praia, lá, ver o voleibol na areia, lá na rede lá da praia, e ver aqueles garotos, aqueles rapazes altão lá, e puxa para o voleibol. Já é uma... Agora, o voleibol, ele tem até uma... E diz muita coisa que é o seguinte, analisar. O futebol, por que eu te disse que o futebol é artista, né? Um futebol, quem joga futebol é um artista. Porque isso é nato, ele nasce com aquele dom. O jogador, se ele não aprender futebol, ele pode aprender um pouquinho e aprimorar. Mas ser estrela, como tem muitos que jogam muito, como
a esses jogadores de nível alto, é mais difícil você treinar, por exemplo, alguém a trabalhar com os pés do que trabalhar com as mãos. Então, o voleibol... Precisa saber trabalhar isso aí, né? Tudo com o braço, é mão, é força, é impulsão, tudo isso. Putz. Agora, o futebol, para dominar no pé, é bem mais difícil. A não ser os goleiros, que a gente tem que trabalhar muito, atualmente, até no pé também, né? Porque tem que saber sair jogando, tudo isso. Agora, o vôlei... eles vão buscar muito, tanto para o vôlei como para o basquete, eles vão buscar muito nessas peladas de praia, e mesmo e você vê um garoto alto, de vez em quando eu vejo aqui, alguém vem aqui, um garoto entregar, por que você não está jogando basquete? Porque a altura que você fez, tudo isso, vai o Alexandre Barroni está na linha aí. Alexandre, faz uma pergunta da nossa seleção para o curso. Agora vamos começar a falar um pouco. Isso. Claro, tem história, goleiro, e o Brasil, só para concluir, curso com você, que você conhece também, e nós fomos fazer isso aí, mas na parte técnica e tática, o que acontece, e na parte física também, de preparação, o que cresceu a escola brasileira de treinadores, de goleiro, Valdir José de Moraes, teve tantos treinadores que trabalhavam isso aí. Devia ter, antes, aquele mais antigo, acho que até o Ademar Pimenta trabalhava com goleiro, jogava a bola assim no chão e tal. Mas o Valdir marcou muito aqui em São Paulo, marcou com a seleção do Tele, marcou no Palmeiras, nos clubes que passou. A escola brasileira de goleiros, e o Brasil exporta muitos goleiros. Você tem visto? Com certeza. E nós, inclusive, teve uma época grande, né, na época que nós estávamos atuando ainda, que era difícil você, a Europa, ou qualquer país fora do Brasil, vir contratar goleiros. E hoje em dia nós temos já passado vários goleiros pela Europa e atualmente tem vários, e naquela época não, era poucos. E hoje em dia estamos exportando mesmo. Agora, eu queria só botar uma adendo aí sobre o treinamento de goleiro. O treinamento mesmo de goleiro começou específico para goleiro na Copa de 70 com o Carlesso. Que o Carlesso, que se aprimorou nessa parte, nós estávamos numa comissão técnica, trabalhando e auxiliando, ele era da Escola de Educação Física também. Eu tive muito com ele aqui com o Otto Glória. Isso. Gente fina, eu soube que aconteceu com ele, a perda dele num problema com crash de carro, essas coisas aí. Isso. Foi novo, faleceu novo. Mas foi um acidente que ele teve na estrada com carro. Não, mas ele era uma escola, né? Ele era ele fez uma escola, e o Carlesso é uma coisa muito interessante para te falar sobre ele. Também, o Carlesso, ele na Copa de 70, então ele foi encarregado. Mas o que foi que houve? Naquela época, naquela Copa de 70, o Chirol, por exemplo, ele tinha ido para a Iugoslávia fazer um estágio lá na Iugoslávia, lá, e viu os goleiros da Iugoslávia que sempre... Olha aí, que joga hoje a Croácia aí, hein? Trabalhando separadamente do grupo. Então, ele filmou, ele tirou slide, fez slide, filmou esses goleiros. Então, o que aconteceu? O Coutinho tinha ido para o estádio, o Chirol trouxe esses dados todos para a seleção da Copa de 70. E aí o Coutinho tinha ido fazer lá um curso em Fontainebleau, na França, pelo Exército, ele naquela época também era do Exército, e o que aconteceu lá, ele teve contato com o Cooper. O Coutinho falava muito bem o inglês, tudo isso, teve um contato grande com o Cooper. E desse congresso que teve lá, o Cooper foi falar sobre do teste dele, daquelas coisas. Uns 12 minutos. Porque o Cooper era um dos preparadores dos astronautas na NASA. Então, o Coutinho ele convidou o Coutinho a fazer um estágio com ele na NASA. Aí ele foi para lá. Aí o Coutinho trouxe o teste de Cooper, até o nome passou a ser usado aqui, tudo isso.
E isso foi tudo introduzido na seleção. E o Carles ficou com a seleção preparando, e ali ele foi o treinador começou o trabalho de treinamento de goleiro. E até vou falar um negócio aqui, que eu participei um pouquinho também, né, porque eu era goleiro, né? Daí o Carles É porque você não viu eu batendo falta. Aí eu estou perdido. Estou perdido. Estou brincando, estou brincando. Mas aí o Carlinhos, o que ele fez? Eu me fardei lá de goleiro e fui para o campo. Aí nós fizemos todos os exercícios, eu era o modelo, né? Fazia os Demonstrava. E Que legal, putz. ele colocava lá no slide lá. Aí depois o Carlinhos fazia reuniões com os goleiros que estavam lá da seleção e fazia a reunião e passava esses exercícios, mostrando para eles. Depois levava para o campo e fazia a mesma coisa. Foi assim que ele começou a fazer o goleiro. Pessoal que está nos acompanhando, Alexandre, esse pessoal sabe, claro, mas você está falando uma coisa que eles têm que prestar atenção nos detalhes. Pegou o modelo, o que jogava, vamos falar até, pode jogar até mais ou menos, não é profissional, e mostra, e aí leva ele para a aula também para mostrar ou falar qualquer coisa, teórica, na prática. O Carles era muito tranquilo, eu ia com o Pérez conversar com o Otto Glória na Portuguesa, que me ajudou na carreira, me abriu a porta bastante, com o Zacur, com essa turma aí, com a BTF, com o sindicato de treinador, lá em São Paulo, que você me abriu bastante aqui no sindicato do Rio. Agora, o importante, Curtis, esse negócio do goleiro, eu vi, mas o Brasil exportou goleiro para a Itália que não foi mole. Eu encontrava no Napoli, treinador do goleiro do Brasil, que era do Santos, eu conhecia ele, na Inter, o que você falar, Gênova, tinha goleiro da Roma, tinha... Isso. Na Inter, o Júlio César. Isso, e a tradição maior era da Itália mesmo, que tinha excelentes goleiros, né? A Iugoslávia tinha, a Rússia, com o Dassaev, com o rei... Você não consegue lembrar o nome do goleiro da Iugoslávia, porque o que aconteceu? Eu estava com o Bonetti na Itália, em Udine, fazendo análise de jogos para a FIFA, e ali eu estava iniciando. E ele me ajudou, me apoiou, tal. Tinha um que ia em Roma, nós fomos para Roma para as finais, e eu fiquei no apartamento do Bonetti. O Bonetti precisou retornar um pouco antes para o Brasil, eu fiquei no apartamento de luxo lá em Hilton Hotel. Beleza. Beleza, e tinha um goleiro famoso, Ibrahimovic, não é Ibrahimovic, Imovic, não sei o quê, que era um grande goleiro. É esse aí que você está falando, porque ele foi trabalhar para a Adidas. A FIFA logo pegou ele para trabalhar com a Adidas. O cara muito legal, ele jogou um jogo de veterano, e achei muito legal lá na Itália. O Júnior jogou do Flamengo, jogou muitos jogadores do Brasil, é uma seleção. Aí ele veio, acho que foi ele que falou para mim, falou, você vai jogar também. E eu era fominha, eu ia, mas aí, Curtis, tinha acertado com a Malásia, é mole. O Bonetti tinha me posto em contato com eles e eles levavam para a confederação. O Bonetti era fogo, você sabe. E aí, o doutor João Avelange também estava presente e tal. E eu lembro que eles me procuraram em jogo lá, que eu estava trabalhando, conversamos, mas no final eu não fui. Me atravessaram aí, tal. Mas esse goleiro que você fala é esse cara dura, assim, grandão, goleirão devia ter. Agora, a Iugoslávia é uma escola, nós vamos falar agora da seleção brasileira, e a Croácia é uma das partes da Iugoslávia, né? Da divisão da Iugoslávia. Você deve ter encontrado na Arábia o Miljanic. Você deve ter encontrado o Miljanic, não? Miljanic. Tive, mas aqui, né, em cursos, assim, aqui. Ele era muito bom técnico. Não, ele era muito bom. Eu fiquei assustado que ele levou para o Alain, do Emirados, eu estava lá no Al-Shabaab,
com o Teixeira, e que me levou, mas eu soube também que o Chirol me deu um toque para eles que para me contratar. O Chirol veio conversar comigo. Chirol, eu nem vou te falar, amigão velho, ele e Zagallo. Geraldo também. Eu estava no Camarões, né? No Camarões, chegou um telex, falou para parabéns pela tua contratação e tal. Claro que eles estavam dando também uma força para mim. Claro que eles estavam. Só o nome deles. E Chirol era amigo, nossa. Não, Chirol foi. Nossa, não, nem fala. Kurtz, o que você acha do que o Brasil fez até agora com o Ancelotti, tem que ser para cá? E o que você acha para a gente entrar na partida que passou contra a França e agora a Croácia? Eu acho que o futebol é uma coisa que você tem que programar com bastante antecedência, principalmente uma seleção brasileira, ou qualquer seleção de qualquer país, pelo seguinte: o que aconteceu com a seleção nesse período agora, desses 4 anos aí, depois da última Copa? Nós tivemos o Tite, que saiu da seleção. Daí entrou... 8 anos ele teve lá. Né? Pois é, ficou 8 anos. Foi um prazo bom, 2 Copas do Mundo, é um prazo bom para você começar a montar uma equipe. Agora, o que acontece? Daí ficaram tiraram o Tite e ficou sem treinador um período muito longo, muito longo. E outra coisa, você lá na Europa, quando você termina uma Copa do Mundo, qualquer país, o que eles já ficam pensando, na próxima Copa já começa o trabalho assim, e nós deixamos sempre para os últimos instantes. Ele já começa o trabalho, ele vai fazer uma renovação de equipe, vai fazer uma série de coisas. Agora mesmo a Alemanha está fazendo uma renovação, ela estava com uma equipe já bem rodada. Então, o que aconteceu? Ele está fazendo agora, vamos ver o que vai apresentar nessa Copa do Mundo, porque ele fez uma troca muito grande. Assisti alguns amistosos deles aqui, que eles estão com jogadores novos preparando para a seleção. E falar na nossa seleção, então, daí depois entrou Dorival, daí pronto. E o tempo todo esperando, quase um ano aí, para a decisão do Ancelotti se ele viria ou não para a seleção. É duro, hein, Kurtz? Você está trabalhando, você imaginou você trabalhando, desculpa te cortar. Aí que eu acho que, sem criticar nenhum desses treinador, e outra coisa, o próprio Diniz também era um grande treinador. Todos eles, o Dorival, o grande treinador, o Diniz, pode ver que é um treinador. Mas sabe o que acontece? Você, quando entra, que a CBF está negociando com o treinador, você mesmo, você pode dizer, poxa, então eu vim aqui para tampar. Psicologicamente é negativo, é muito negativo. Aí é muito negativo. Fica nessa posição. Aí tiraram o Dorival, entrou o Diniz, da mesma situação, ficou lá. E o Diniz, pior ainda, ele ficou fazendo, que é muito difícil acontecer isso, fazer esse trabalho. Ele continuava no Fluminense e era convocado para a seleção. Era ruim para o Fluminense e ruim para a seleção, as duas coisas. O outro presidente da seleção, que era o presidente da CBF, o Ricardo Teixeira, chamou o Muricy para ficar no Fluminense e trabalhar na seleção, uma coisa assim. O Muricy, parece que uma das coisas que ele não queria era isso aí, ficar definitivo na seleção, queria carta branca, é normal. E o Bonetti me fez o convite para a seleção olímpica para ir para o Cilinho. O Cilinho foi na reunião lá e conversou com o Nabi Abichedi, e eu falo mesmo, não há problema nenhum. Ele conversou e pediu carta branca. O Bonetti me contou. Não tem essa carta branca. Claro, não ficamos como comissão técnica. E eu ia junto. O Bonetti queria eu em tudo. Ô, Kurtz, você... Eu estou lendo aqui do Alexandre... Nós estamos agora, atualmente... Só completando. Depois ainda fizeram um trabalho, mandaram o Diniz embora e ficou lá o Ramon, que era o treinador da Sub-20 e Olímpica, assumiu a equipe.
E a negociação continuava. E quando é que o Ancelotti assinou? Ele só assinou em 12 de junho do ano de 2025. Não tem nem um ano ainda, vai fazer um ano ainda que está com a seleção. E ele pegou uma seleção brasileira que naquela hora, naquele momento, não tinha sido definido quem era, porque o que acontece é que você tem que definir uma seleção. Lá em 69, lá em 70, Zagallo, o Saldanha, teve até um negócio, quando o Saldanha assumiu a equipe, ficou de 69, ano 69 na eliminatória e saiu invicto da eliminatória. Fez uma bela campanha. O Saldanha dizia o seguinte: aqui são as 11 feras do Saldanha, até saía do jornal. Lembro. Né? E o resto compunha, já sabia que eles seriam reserva. Mas esses nomes ficavam já treinando, jogando junto o tempo todo. Então, olha o que... Facilita. O futebol é o que nós pode comentar. Entrar na França, na Croácia, que eles estão jogando uns 70%, 80%, os que jogaram Copa do Mundo. Estão 10 anos praticamente juntos, 6 anos juntos. E isso aí é uma coisa difícil. Porque o que acontece? Essas seleções lá se mantêm, fica muito tempo junta. O mesmo caso é agora com a seleção, esse jogo contra a seleção da França. Porque o que aconteceu? Com a seleção da França, o Deschamps, ele está indo para a 4ª Copa do Mundo com a seleção. Ele assumiu, já tem... Agora, esse ano, a Copa do Mundo, ele faz 4 Copas. Então, ele está com essa seleção na mão. Essa seleção vem jogando há muito tempo, eles colocaram algumas peças só, manteve aquela equipe base. Você viu que é uma equipe que jogou contra o Brasil, você viu, foi até um teste muito bom, porque eu acho que, há tempos atrás, todos os amistosos do Brasil eram amistosos com times mais fracos, mais tecnicamente inferior, tudo isso. Não se jogava com os times mais fortes. E esse aí foi um jogo que eu achei que foi bom pegar agora a França e a Croácia, porque eles vão ter um teste maior com os jogadores. Muito maior. E não adianta você jogar com times tecnicamente inferior, ganhar fácil e não aparece os erros. Deixa claro para o público, né? Puxa, não sei se eu estou falando abobrinha. Só você sabe, você fez talvez isso aí, não sei, trabalhou com a seleção, ou clube que você trabalhou fora, dentro, tem que no começo da temporada, muitos meses antes, tudo bem, você faz com um time mediano, time pequeno, aí vai pegar o desafio mesmo, que é pesado. Está fazendo isso aí agora, mas devia ter feito um pouco antes algumas coisas disso aí, porque é uma lição muito grande que a França nos mostrou. Jogada, marcação, saída para o ataque. Outra coisa, aquele jogo, parabéns aquela avaliação que você fez no dia após o jogo, no dia seguinte, você leu o jogo perfeito que foi. Os momentos que foram daquela partida. E outra coisa, eu estava falando do... Obrigado, hein? Valeu? Olha, nossa, vindo de você, para mim, é nota 8, tá bom. Obrigado, amigo. Aí o que acontece? O Ancelotti, ele verifica bem, se fazer uma análise, desde que ele assumiu a equipe, já quase um ano atrás, né, foi em junho do ano passado, e outra coisa, nós estamos há 2 meses e meio da estreia do Brasil, que é dia 15 de junho. Então, o que acontece? Nenhuma seleção, uma convocação foi a mesma. Ele repetiu várias seleções. E nós estamos agora ele foi para esse jogo agora, que já estamos tão próximos da Copa, convocou mais 7 jogadores para fazer teste. 7 jogadores. Então, o que ele tem? Ele tem um grupo grande agora, muito grande,
Vamos ver hoje à noite qual é o time que ele vai lançar contra a Croácia, né? Porque Putz, é, é só para para cortar, só para colocar o que o Alexandre já comentando aqui, que falta também, pode entrar nesse assunto seu aí, você ia falar, os goleiros brasileiros evoluíram muito, mas nossos meias de criação sumiram muito, porque eu vejo, por exemplo, o Fluminense, o meia que é veterano lá, se falar o nome, o Ganso, tá claro que ele já está baixando a carreira dele, o tempo. É um grande meia, mas é difícil você achar meias que tem aquela qualidade. Eu lembro do Pita aqui no São Paulo, o próprio Rivaldo. Claro que você não vai achar mais isso aí, né? Você não acha também que essa falta desses jogadores... claro que Gerson você não vai ter mais, né? Afonsinho não vai ter mais. Nossa, isso aí. A gente pode analisar assim, né? De fato, o detalhe que ele falou aí é certo mesmo. Isso, há muitos anos que nós não temos, como eles chamam, o 10 nosso, o jogador que cria, o jogador que lança, o jogador que faz a jogada. Por exemplo, teve um jogo agora amistoso nosso com o Ancelotti, que tinha 4 atacantes, jogadores atacantes, mas nenhum centroavante, por exemplo. Todos eles era centroavante falso, né? Não tinha nenhum centroavante. Eram 4 jogadores de ataque e outra coisa, não tinha ninguém para lançar para esses 4. E no meio de campo, para garantir os 4 que estavam lá atrás, ele colocou 2 volantes. E 2 volantes juntos, tudo bem, vamos marcar, mas lá na frente vai faltar. Pô. Então, o que acontece? Eu acho que o futebol é feito sempre de duplas. Fala muito, antigamente, acho que, se não me engano, era o Gentil que falava isso aí. É dupla, equilíbrio. Então, por exemplo, se você tem 2 zagueiros, um zagueiro tem que ser de força, é aquele que pega o centroavante adversário. E o outro é técnico, e que saiba sair jogando também. Por que na Copa de 70 o Zagallo pegou Piazza, que não era zagueiro, pegou de central, ele era volante. Eu não sei se o André Rezec está na nossa live aqui, está vendo, não sei, mas apareceu uma mensagem ali, uma nota em cima, André Rezec, aparece as pessoas às vezes, ele falando que é uma tragédia. Isso. Beleza, Rezec. Sabe o que eu imagino? Eu vou cortar só um pouquinho. O Rezec está tantos anos aí na imprensa, tudo isso. Né? É muito senso, tem muito senso, fala bem. Tem muito senso, ele coloca bem. Ele é um dos camisa 10 da imprensa. Então, isso que eu digo. Você tem que ter um zagueiro técnico e um zagueiro de força. Esse zagueiro de força... Equilíbrio. Há um equilíbrio. Vai ter equilíbrio, sabe por quê? Porque quando o time do adversário eles tem sempre um centroavante enfiado lá dentro da área, tem alguém que fica pegando ele homem a homem. Então, o que acontece? E você vê que tem jogadores que não estão com a delegação, agora, né? mas se vê que eles estão na lista, estão já na boca do túnel. O Militão. Você vê, nós temos o meio-campista que joga com o Casimiro. O Neymar, principalmente, vou falar principalmente porque ele é o star da festa. Só que eu acho, por ter vivido na Itália, trabalhado lá, claro que não trabalhei com a seleção italiana, mas dei curso para a Federação Italiana e me estudei lá. Eu acho, numa brincadeira sério, o Ancelotti falou, porra, vamos meter que o brasileiro é criativo, o futebol é show deles, não acredito isso, mas pode ter que ele, tecnicamente, passou na cabeça dele, ele meteu, claro, 4 atacantes, e o Cunha, o Cunha, voltava para buscar, que hoje eu comentei sobre ele é um bom jogador para ajudar até, taticamente, mas ele não é... Ele tem que ter um centroavante de ofício, ele tem que ter um centroavante que joga lá, ou que se mexe. Mesmo o Brasil com o Tostão não era o centroavante de ofício, mas se mexia e sabia estar na hora certa. Eu acho que ele não se perdeu aí, mas ele está querendo acertar. Agora vai entrar o Luiz Henrique na ponta direita
e me fugiu o nome, o centroavante que jogou na Inglaterra, que joga na Inglaterra no Chelsea. Joga ele, o atacante, que foi bem na Copa do Mundo de Clubes do Chelsea, ele vai pôr ele, mas só que o Cunha vai ficar um pouquinho fazendo um meia de trás. Ele não tem essa qualidade de ser um meia para voltar, tocar, meter bola. Isso. E eu acho que aí ele vai. Tudo bem, até vai funcionar nesse jogo. É um jogo, não é jogo treino, claro, mas agora vai ser um teste legal, Curtis, porque vai pegar Modric, Sumik, eu peguei o nome deles. Eles devem dar suas dorzinhas de cabeça para nós. Vai ser assim, porque a Croácia tem um bom time, né? Sempre foi nas Copas. Agora o que acontece? Esse caso aí dos zagueiros, por exemplo. A nossa zaga, hoje, está muito difícil. Nós não temos para definir que tempos atrás você já dizia, esse é o lateral nosso, esse um exemplo do Santos, de Alma, Carlos Alberto Torres. Alberto Torres. Agora, hoje em dia, nós não temos laterais. E outra coisa, eu não entendo, que ele tem o Danilo sendo provocado em todos os jogadores, e o Danilo já tem uma faixa etária de 30 e tantos anos, né? Não sei se ele vai jogar hoje, acho que ele vai jogar hoje de lateral, se não me engano. O que eu vi, não, vai jogar o Danilo que merece uma oportunidade. O outro Danilo, tá, então, que era do Palmeiras, veio do Botafogo. Bom volante, acho que é bom, brigador, tudo. Acho que e um que também eu acho que faz falta ali. São dois Danilo que tem na seleção. Então, é o zagueiro que também faz o lateral direita, né? O zagueiro que era lateral direito e com a idade veio para a zaga. Isso acontece muito no futebol. Agora, né? Eu acho que o Douglas, cada um acha e vê, o Douglas, ali a posição dele está meio assim também. E a outra, Douglas, né, o lateral esquerdo. Lateral esquerdo. Uhum. E o Léo Pereira não me passa muita segurança. Não dá. Eu ponho aqueles jogos lá nos Estados Unidos, ele também no meio que fez o Flamengo, não que fez, deu azar lá, perdeu tal, mas não me passa essa segurança de ser o verdadeiro quarto zagueiro do Brasil. Vai entrar o Gabriel, logo vai recuperar lá, e o Brasil vai ter um quarto zagueiro que é realmente o titular, eu acho. E o Marquinhos... Agora o Militão joga de central o Marquinhos joga de lateral. O Marquinhos está fora por contusão. Volta hoje. Ele vai voltar. Então, o que acontece? O Marquinhos ainda é um jogador que, mesmo pela faixa, mas jogando ali na zaga, não é problema muito, mas tem uma experiência muito grande. E o futebol que ele está apresentando lá no PSG ainda é de alto nível. Então o que acontece? O Militão também está faltando. Esse aí que eu acho que vai ser, na minha cabeça, se eu tivesse o time, um lateral direito. Porque é forte, jogava bem, foi lateral direito. Isso. Nossa, eu discuti às vezes com amigos aí, ele é ruim. Falei, porra, ele é bom, cara. E vai tal, e ele cresceu de tal forma que foi parar no Real Madrid. Agora precisa recuperar. Agora, o que acontece? Eu ia comentar também, eu acho que você falou, o Douglas. O Douglas não deu certo. Um jogo só, mas também é difícil também analisar, porque ele já entra, porque uma seleção que troca em cada convocação, cada jogo é um jogo, outra escalação. O conjunto, o futebol é difícil, sem conjunto, sem uma... Puxa, eu acho que ele estava inibido. Ele estava inibido. Posso até acreditar que é um profissional, sabe apoiar um pouco. Ele, no segundo tempo, se soltou mais. Mas não apoiou. O Vini Júnior ali, talvez ele está inibido de atropelar. E o Vini Júnior, Curtis, como é que você resume ele na seleção? Difícil. Eu inclusive, estava vendo aqui com... Eu falei assim, poxa,
tinha não sei quantos minutos, aí eu disse, eu não escutei a voz, então, falar o nome do Vini no jogo, porque não, ele estava sumido. Ele melhorou depois no segundo tempo, Ele quando, tentou. quando entrou o Luiz Henrique, que deu aquele apertão lá, ele abriu para ele, porque abriu mais para a esquerda, mas ele não teve uma jogada de perigo, de gol, de nada, foi só ficou ali compondo. E eu acho interessante, né, porque ele joga no Real, ele joga, já vi jogo dele lá, diferente, e aqui ele chega na seleção, ele não apresenta aquilo que... Agora o Neymar é outro também, que tá todo mundo pedindo Neymar, Neymar, Neymar. Mas o que acontece com o Neymar é o seguinte, é um excelente jogador, técnico, tudo isso. Ele poderia compor uma seleção brasileira, mas ele não dá sequência de jogos nem nos clubes dele aqui. Será que ele vai dar uma sequência? Eu acho que tem esperança que ele está se cuidando, não tanto, tá, mas está se cuidando para ir para o Mundial. Agora já está chegando no fim do filtro lá, tem que ou vai ou não vai. E outra coisa que eu acho, Curtis, tática, tecnicamente, aí o negócio é mais sério, estou falando como fosse um amigo batendo papo num bar com um amigo. O Brasil, claro que o cara do bar não sabe falar isso aí. O Brasil chega na entrada da área, uma época aí não. Na entrada da área tem que chutar às vezes. E eu vi uma bola com o Rafinha, e logo que trocou o Rafinha pelo... estava na ponta esquerda lá, junto com o Vinícius Martinelli, ele veio, já driblou para dentro e quase fez um gol. Eu acho que tem que fazer isso aí, não driblar mais um, mais dois. E outra coisa que é simples, Curtis, eu não sei se a gente fala demais, mas aí é coisas do futebol, mais, vamos dizer, contemporâneo, mas vai ser sempre assim. Vai na linha de fundo, cruza para trás. Vai na linha de fundo. Meu treinador, o cara que eu aprendi, Curtis, eu fui parar, contei o mundo, mas ele que ensinou, tinha que chegar e dar uma porrada cruzando para trás para bater em alguém e entrar. Eu vi que eles chegam, às vezes, dá curto, dá fraco. Isso. Pode ser que eu estou falando demais, mas eu acho que é questão de treinamento isso aí. Claro que ele não teve tempo, mas tem como falar, tem como demonstrar um pouco. Fala você, Curtis. Eu acho o seguinte, por exemplo, você falou certo, então vai para a linha de fundo e bate para trás. Porque você, quando bate para dentro da área, da linha de fundo, os zagueiros estão se virando. E os centroavantes, os jogadores de área nossos, estão de frente para o gol. Os zagueiros ainda têm que virar para acompanhar essa bola. E os nossos já estão de frente. Então é uma bola perigosa, então, essa aí. Agora, o que acontece? Por exemplo, no Brasil, eles estão tocando bola, esse tic-tac aí que o Guardiola inventou, né, de ficar tocando bola, você não sai, demora a sair para fica precisando fazer gol, precisando empatar, virar o jogo, não está pode. tocando bola lateral ali para lateral, devolve, lateral, devolve. Então, o que acontece? Eles não, ainda tem muita gente que não adaptou. O que é o Guardiola fazendo esse jogo? Ele joga tocando essa bola, mas de vez em quando eles enfiam por exemplo, nas pontas. Daqui a pouco, uma jogada que mexe no meio da área, o Messi faz muito isso. Eles jogam na maneira da área, não tem centroavante. Mas o que acontece? Os meias, como o caso do Messi, que joga ali na meia, tudo isso, eles cortam nas costas do zagueiro. Passando nas costas do zagueiro, faz um corta-luz, beleza, e falar de basquete, e a bola é lançada no espaço vazio, e ele não é direto para ele. Se jogar direto para ele, eles pegam. Então ele joga, como dizia o Coutinho naquela época. Agora, precisa de uma condição. Não dá para ir longe, porque eu tenho que terminar, Curtis, eu e você. A condição física aí é crucial. Aí eu acho que o Celó tem razão com a recuperação no Neymar, eu acho que aí tem razão
às vezes o próprio Vini chegar e fazer isso aí, o Rafinha fazer isso aí, Isso é o Luiz condição Henrique física, fez muito claro. nesse jogo aí, eu gostei. Não, o Luiz Henrique faz isso aí. Ele faz, O Estevam vai fazer, e eu foi, acho. foi o que conseguiu que o Brasil jogasse mais tempo no ataque aquela hora ali. Agora você vê como a França é um time que ficou um tempo grande com 10 jogadores em campo, eles estão tão acostumados a tocar a bola que eles tocaram melhor quando estava com 11 por aquela hora ali. Ah, O Brasil nossa, não eles são... virava. E aquele garoto, Kurtz, que entrou, um centroavante deles, que eu escutei a palavra, deu para entender que ele ganhou a posição nos treinos ou em jogos recentes. Então, Isso. aquele garoto que despontou, eu gostei do Deschamps, ele pôs ele. E gostei que ele tirou fora, porque já tinha jogado bastante e tinha metido um gol bonito, para não crescer muito, para vir no outro e jogar melhor. É uma psicologia. Putz, Ele tirou o Mbappé para do encerrar, campo. fala. Ele tirou o Mbappé do campo, ele confiou. Mas sabe o que acontece também? Mbappé, Na nossa, Europa, na Europa, esses jogos de seleções, fazendo esses trabalhos de amistoso, para preparar uma equipe, para eles, o povo mesmo, ele aceita que o time perdeu um jogo, mas treinou para a Copa do Mundo. Ele quer ver o time lá na Copa do Mundo bem. Então, o que acontece? Nós aqui faz um amistoso, se perde, pronto. Hoje eu estou torcendo para, no mínimo, empatar ou ganhar. Porque tem que ver, porque você sabe, isso é do futebol, né? As vitórias, elas não mostram os erros. As derrotas mostram os erros. Então você vai só olhar. Eu estou aprendendo até hoje. Deu uma goleada lá e tá beleza. Mas e quantas falhas teve naquele jogo? Tem que estudar o jogo, né? Para fazer depois os concertos, reparos. Só para encerrar, Kurtz, você dormia tranquilo com uma derrota, ou levantava assim de manhã, ou eu pensava, puxa, eu tenho que fazer isso, aquilo. Comigo acontecia muito isso aí. E com você? Nunca. Não dormia. Eu também nunca. E tem umas coisas que você diz, sabe o quê? Lá eu estava dirigindo equipe assim, aí você tem aquela dúvida, pô, será que eu vou colocar fulano, vou colocar ciclano? Pô, o cara está machucado, mas quem que vai entrar? Esse time assim, tem uma hora que você pensa, você faz a terapia, né? Ai, meu Deus! Aí que diz, não é mole, amigo. por que o Parreira virou pintor? O Parreira é um excelente pintor, ele pinta cada quadro. Depois dos jogos, ele ia lá pintar os quadros dele. E outra coisa, as coisas são terapias. Cuidar do jardim, molhar o jardim, passear com o cachorro. Você tem um... Passear com o cachorro, você está pensando... às vezes é duro. Aí, cozinhar, o cara está ali fazendo uma coisinha na cozinha. Você falou passear com o cachorro, ele está de olho ali em mim, ó. Estou vendo ele aqui, ó. Deve estar na hora dele, está cobrando. Está na hora dele e a minha também. Eu tenho que ir lá num restaurante analisar jogo da Itália, para não dar furo com um amigo lá. Eu queria, não sei como te agradecer, Kurtz. Tem papo aí, a gente vai voltar breve. Vamos voltar. Vamos fazer depois da Croácia. Eu fiz um convite para um amigo, é surpresa, não posso falar, não por causa de você, um jogador que esteve treinando com você nesses 70, até aí eu posso dar uma dica, ele ficou de me confirmar. Se ele não confirmar, eu posso voltar a fazer com você sim, tem um segundo tempo aí, porque precisa fazer essa correção e nós mandar o relatório para o Ancelotti. Eu achei muita coisa para falar da seleção, porque a seleção é aquela história. Né? A gente passa por uma seleção, por exemplo, eu passei por 3 anos com a seleção de Gana, a seleção de Gana na África, e a Olímpica deles, trabalhando nessas duas, e classificamos a equipe para... Olha, Kurtz, para cortar você, é uma notícia que você, olha aí, pensa, já vou te pôr assim na situação, uma brincadeira séria. Gana
Hoje deu, agora há pouco, mandou o treinador dele via e está procurando um treinador. Olha aí, ó. Vamos Olha ver. aí. Vamos nós. Vamos botar experiência. Obrigado, viu? Fazer Muito igual obrigado. a Europa. A Europa não tem problema da gente ir lá. Não. Porque, eu digo, os técnicos podem. Eu convenci o Dino Sani, falei, Dino, você tem uma moral, Dino Sani, você tem uma moral, pega a Nigéria. Ele falou, não, você tá louco, nós vamos treinar na Europa. Era assim, né? Curso, um abraço para você, fica com Deus aí, pode despedir, faz a consideração. Você vai continuar conversando aqui e tem o teu jogo da Itália, né? Boa sorte para a Itália lá. Por favor. Boa sorte. Obrigado, a gente se fala. A todos aí, foi muito legal você estar com vocês aí hoje, tá? Vamos estar mais próximos daqui a pouco, tá? De novo. Tá, um abraço aí. Um abraço, tchau. Foi mais curta, até melhor. Agora eu vou ver, aparando aí, ver o que sai para me mandar para você. Tchau. Dá um tempo só. Tchau. Tchau. Obrigado. Gente, muito obrigado a vocês. Muito obrigado ao Ismael Curtis, professor, técnico, gestor, conhece futebol. Deviam ser melhor aproveitados no Brasil, todos que têm essa experiência. Um abraço. A tout à l'heure em francês. See you next week. Tchau.